Bom, meus amigos, estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Rabino renomado revela o nome do Messias. Ele é realmente um rabino de grande renome, conhecido, respeitado em Israel, e ele causou espanto ao revelar o nome do Messias. E a gente vai ver sobre isso agora, né? Vamos passar a detalhar sobre isso aqui agora. Vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto até que chocou muitos judeus, chocou o mundo com as revelações que esse rabino trouxe. Bom, aqui diz, Rabino Yitzhak Kadori revela o nome do Messias. Isso foi na quarta-feira, dia 9 de janeiro de 2008 ainda. E olha aqui, Rabino Yitzhak Kadori revela o nome do Messias, repetindo aqui o título. O Rabino Yitzhak Kadori, um dos mais antigos e venerados cabalistas judeus, faleceu num sábado, chamado de Shabat, lá em Israel, em 28 de janeiro de 2007, em Jerusalém. Vítima de pneumonia, ele estava com uma idade estimada entre 104 e 106 anos de idade, segundo fontes médicas. O rabino permaneceu hospitalizado por 2 semanas no hospital Bikur Holim, situado nas imediações do bairro ultra-ortodoxo de Mishirin, de Jerusalém. Isso é na cidade de Jerusalém. Quem era Yitzhak Kadori? Quem era esse rabino, esse homem tão famoso, né, tão respeitado, tão conhecido em Israel? Segundo fontes tradicionais, Rabino Kadori teria nascido em 1897 no Iraque. Teria, portanto, 109 anos de idade quando faleceu. Aos 13 anos de idade, começou seus estudos em Bagdá. O rabino Ben Ishi Shai proferiu uma bênção de longevidade sobre Kadori, que obviamente veio a se concretizar. Aos 16 anos de idade, Kadori já era considerado uma autoridade em Torá entre os rabinos de Bagdá. O Rebbe Lubavitcher afirmou que a influência de Kadori seria mundial, afetaria todo o globo terrestre. Kadori se preocupava verdadeiramente com as pessoas, inclusive até bem perto da sua morte. Além de importante mestre religioso e considerado um dos maiores Mekubalim da história do misticismo judaico, Rabino Kadori esteve por várias vezes envolvido com a causa política, o futuro de Israel e o bem-estar do povo israelita em sua própria terra. Em um dos seus últimos pronunciamentos, feito em 2005, ele falou sobre a chegada do Mashiach, ou Messias em português, e Era de Luz, ou a Era de Luz, que também era de paz, justiça, que a partir de então envolverá todo o nosso planeta. O grande sonho dos hebreus é que o seu Messias, o seu Mashiach, venha para resolver as questões de falta de paz, de guerra lá em Israel, que eles sofrem muito com essa violência toda. A fama do rabino Yitzhak Kadori influenciou as comunidades judaicas no mundo inteiro. Ele era um profundo conhecedor da Cabala, o conjunto das doutrinas e preceitos do misticismo judaico. Ele conhecia demais. Segundo a tradição judaica, a Cabala é tão complicada e perigosa que só judeus com mais de 40 anos têm acesso a ela. Kadori sempre se opôs publicamente ao estudo da Cabala por não-judeus e se envolveu no incidente com a popstar Madonna, quando declarou que a Cabala não é moda, após Madonna afirmar que estava praticando a Cabala. A Cabala é realmente perigosa, né? Porque a Cabala tanto pode abençoar como pode amaldiçoar. Isso depende do uso da Cabala, segundo os próprios judeus. Originário do Iraque, Kadori chegou muito jovem à Palestina do mandato britânico, onde, na sequência de estudos em diversas escolas talmudistas, se impôs como grande mestre. Nunca publicou uma obra, mas era conhecido pelo seu imenso saber no domínio místico judaico. Adepto de uma vida austera, viveu muito tempo do seu ofício de
encadernador. O único luxo que lhe foi conhecido nos últimos anos era o de fumar cigarros estrangeiros. Gostava de fumar. No universo da Cabala, também chamado de Cabalá, muitas pessoas falam Cabalá, era considerado a autoridade suprema. Para o mundo judaico, suas previsões eram um alerta, seus conselhos e bênçãos um alento para os doentes, pobres e desamparados. A população atribuía-lhe o poder de realizar milagres, especialmente a cura de doentes. Os fiéis tocavam na sua porta para obter benesses. A fama do rabino era tão grande que o magnetismo exercido por ele nos meios tradicionalistas e religiosos foi explorado com sucesso pelo partido ultra-ortodoxo nas eleições israelenses de 1996. Depois, o rabino fundou a sua própria formação política para disputar as eleições legislativas de janeiro de 2003, tendo percorrido Israel em campanha eleitoral num veículo semelhante ao Papa Móvel. Dezenas de milhares de judeus ortodoxos acompanharam seu cortejo fúnebre numa última homenagem. Pouco tempo antes de sua morte, o renomado rabino Yitzhak Kadori escreveu uma nota na qual revelou o nome do Messias, e agora que a gente vai ver quem é o Messias que ele revelou. E foi também noticiado aí pelo noticiário Israel Today, né? Foi divulgado por esse jornal. Poucos meses antes de morrer, o mais proeminente rabino da nação israelita, Yitzhak Kadori, escreveu o nome do Messias em uma pequena nota que ele havia pedido que permanecesse selada até outubro de 2007. 10, no caso seria outubro de 2007. Quando a nota foi aberta, para espanto de uns e maravilha de outros, revelou o que muitos têm afirmado por séculos. Olha aí, por séculos, né? E até por milênios. Yehoshua, ou Yeshua, que é Jesus, é o Messias. Com o nome bíblico de Jesus, o rabino e cabalista descreveu o Messias usando 6 palavras e dando pistas de que as letras iniciais formam o nome do Messias. A nota secreta dizia, é porque ele não deixou bem claro, o nome não estava totalmente explícito, né? Estava implícito ali entre linhas, e era uma espécie de algo escrito que não dava para ver a princípio, de uma primeira olhada, né? De uma primeira examinada, não dava para identificar que o nome era Jesus, mas era as iniciais das palavras que dava a origem do Messias que ele divulgou, o Messias que esse rabino tão renomado, tão importante, tão conhecido, que é o Yitzhak Kadori, descobriu, né? Revelou. Vamos mais. Com o nome bíblico de Jesus, o rabino cabalista descreveu o Messias usando 6 palavras. Olha. São 6 palavras. E dando pistas de que as letras iniciais formam o nome do Messias. Eram as letras iniciais das palavras. A nota secreta dizia, quando as letras da abreviação do nome do Messias, quanto às letras da abreviação do nome do Messias, ele reguerá o povo e provará que sua palavra e lei são válidas. Porque Jesus já veio, já se esforçou, já morreu para trazer uma salvação às pessoas, não uma salvação política, física, mas uma salvação espiritual. Só que esse mesmo Jesus, que um dia veio trazendo uma salvação espiritual, segundo a Bíblia, ele vai voltar outra vez. Mas aí não será mais uma salvação espiritual, não. Aí já será uma guerra diferente, uma guerra física, Segundo a Bíblia, ele vai julgar as nações. Aí a coisa é diferente. Não é mais como foi quando ele veio, não, sendo bonzinho, não. A coisa vai ter lei, então, É isso que eles querem, é isso que os judeus querem, é isso que o mundo inteiro quer. É claro que muitos não querem, aliás, Alguns não querem, mas no geral, o mundo precisa de paz, o mundo quer uma resolução dos problemas, acabar com essas guerras, que todo mundo é irmão.
Todo mundo é igual e muitos ficam brigando, causando problemas, guerras nesse mundo inteiro, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Esta eu assinei no mês da graça. Aí vem aqui. A sentença hebraica, traduzida acima como o nome do Messias oculto, é Yaren, Haan, Veikia, Shevadaro, Vetorato, Ondim. E aqui diz, as iniciais das palavras formam o nome hebraico de Jesus, ou Yehoshua. Yehoshua e Yeshua são os mesmos nomes, são apenas derivados da mesma raiz hebraica da palavra salvação. E é isso que significa Jesus, né? Significa Salvador. Como documentado nos livros bíblicos de Zacarias, capítulo 6, versículo 11, e de Esdras, capítulo 3, versículo 2. O mesmo sacerdote escreve em Esdras, Yeshua, filho de Iosadak, enquanto escreve em Zacarias, Yehoshua, filho de Jehozadak. O sacerdote inclui a abreviação sagrada do nome de Deus, Ho, no nome do pai Iosadak e no nome Yeshua. Com um dos mais proeminentes rabinos, de Israel, indicando que o nome do Messias é Yeshua, pode-se entender que o seu último desejo foi esperar quase um ano após sua morte antes de revelar o que escreveu. Teria que ficar secreto, teria que ficar escondido e só poderia ser revelado o que o rabino escreveu após quase um ano depois de sua morte. E vamos mais. Quando o nome Yehoshua apareceu na mensagem de Kadri, judeus ultra-ortodoxos de seu Nahalat Yitzhak Yeshiva, que era o seminário em Jerusalém, onde argumentaram dizendo que seu mestre não deixou a exata solução para a decodificação do nome do Messias. Por que será que eu não me surpreendo com essa reação? A revelação recebeu pouca cobertura da mídia israelense. Por que será que eu não me surpreendo com essa reação? Pergunta aqui do escritor. Somente os websites hebraicos, alguns websites, mencionaram a nota sobre o Messias, insistindo que era autêntica. O diário hebraico Maariv publicou a história sobre a nota, mas a descreveu como forjada. Por que será que eu não me surpreendo, né? Ele continua fazendo essa pergunta. Porque tem gente que não quer aceitar o Messias, Jesus, como Salvador. Os judeus não querem isso aí, de maneira nenhuma. Porque de acordo com a fé deles não dá certo, não cola, né? Muito bem, vamos lá. Leitores judeus responderam nos fóruns do website com uma mistura de sentimentos. Ele diz assim, então isso significa que o rabino Kadri era cristão? Ficaram muito tristes. E os cristãos estão dançando e celebrando. Estavam entre os documentários. Isso estava, aliás, entre os comentários, né? Mostrando que não entenderam absolutamente a importância do que estava acontecendo. O Israel Today falou de 2 seguidores de Kadri em Jerusalém que admitiram que a nota era autêntica, mas confusa para os seus seguidores também. Não fazemos ideia de como o rabino chegou a esse nome do Messias. Um deles disse. Outros negam completamente que a nota seja autêntica. Entre estes, o filho de Yitzhak, o também rabino David Kadri. O retrato do Messias por Kadri, poucos meses antes de Kadri morrer, ele surpreendeu seus seguidores quando lhes disse que havia se encontrado com o Messias. Olha aí, o Kadri, o próprio Yitzhak Kadri disse que havia se encontrado com o Messias. Kadri deu uma mensagem em sua sinagoga no Yom Kippur, que é o dia do perdão, ensinando como reconhecer o Messias. Ele também mencionou que o Messias apareceria para Israel depois da morte de Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro que ainda está em coma depois de sofrer um derrame maciço. Isso em 2005, né? Estava em coma.
sofreu um derrame maciço e estava em coma ainda em 2005, que foi o primeiro-ministro de Israel, né, Ariel Sharon. Sobre o aparecimento do Messias, outros rabinos predisseram o mesmo, inclusive o rabino Haim Cohen, o cabalista Nir Ben Aratzi e a esposa do rabino Haim. Elas também falaram, essas pessoas também falaram, né, sobre o aparecimento do Messias. O neto de Kaduri, rabino Yosef Kaduri, disse que seu avô falou muitas vezes durante seus últimos dias sobre a vinda do Messias e a redenção através do Messias. Seus retratos espirituais do Messias, reminiscências dos relatos do Novo Testamento, foram publicados nos websites kaduri.net. É difícil para muitas pessoas boas na sociedade entender a pessoa do Messias. A liderança e ordem do Messias de carne e osso é difícil de aceitar para muitos da nossa nação. Isso é difícil ser aceito, né, para os judeus. Como líder, o Messias não terá escritório, mas estará entre o povo e usará a mídia para se comunicar. Seu reino será puro e sem desejo pessoal ou político. Durante seu domínio, somente a justiça e a verdade reinarão. Crerão todos no Messias logo de uma vez? A pergunta aí. Não, no começo alguns de nós creremos nele e alguns não. Será mais fácil para as pessoas não religiosas seguir o Messias do que para pessoas ortodoxas. E por acaso não foi isso que já aconteceu, né? A revelação do Messias será cumprida em 2 estágios. Primeiro, ele ativamente confirmará sua posição como Messias. Então ele se revelará para alguns judeus, não necessariamente para os sábios estudiosos da Torá. Poderão até mesmo ser pessoas simples. Somente então ele se revelará para toda a nação. As pessoas irão pensar e dizer: o quê? Este é o Messias? Muitos têm conhecido o seu nome, mas não têm crido que ele é o Messias. Realmente, isso aqui já aconteceu, isso que não vai mais acontecer, isso já aconteceu. O rabino Yitzhak era conhecido por sua memória fotográfica e sua memorização da Torá, do Talmud, do Rashi e outras escrituras judaicas. Ele conheceu os sábios e as celebridades judaicas do último século e os rabinos que viviam na Terra Santa. Ele foi um dos grandes responsáveis pela manutenção da fé entre os judeus, entre o Estado de Israel nascer, né? Ou antes do Estado de Israel nascer. Kaduri era tão somente grandemente estimado. Kaduri não era somente grandemente estimado, aliás, por causa de seus mais de 100 anos de idade. Ele era carismático e sábio. E os principais rabinos procuravam por ele como a um tzidik, um homem justo ou santo. Ele era altamente procurado por causa de sua fidelidade a Deus. Ele dava conselhos e bênçãos a todos e a todas as pessoas que o procuravam, que pediam, ele ajudava. Milhares o visitavam para pedir conselho e cura. Seus seguidores falam de muitos milagres e seus alunos dizem que ele predisse muitos desastres. Quando morreu, mais de 200 mil pessoas se uniram ao cortejo fúnebre nas ruas de Jerusalém para prestar seus respeitos. Quando ele vier, o Messias resgatará Jerusalém das religiões estrangeiras que querem dominar a cidade, disse ele uma certa vez. No caso, o Kaduri, né, o grande mestre, o grande rabino. Eles não terão sucesso, pois lutarão um contra o outro. Olha aí, né? Os inimigos lutarão uns contra os outros e não vão conseguir tomar Jerusalém, né? É importante salientar que o site oficial de Kaduri, supervisionado pelo próprio, mencionou a nota do Messias, o que ratifica a veracidade do fato, independentemente de como interpretemos as suas palavras. O filho David Kaduri, de 80 anos, reagiu à notícia da confirmação da existência da nota pelo Israel Today da seguinte maneira: oh não, isso é blasfêmia. O povo poderia entender que meu pai apontou para ele o Messias dos cristãos.
Entretanto, o mesmo David Cadbury confirmou que em seu último ano seu pai havia falado e sonhado quase que exclusivamente sobre o Messias e sua vinda. E ele diz assim: meu pai se encontrou com o Messias em uma visão. Ele disse e nos disse que ele viria brevemente. O Israel Today recebeu acesso a muitos dos manuscritos do Rabino, escritos por sua própria mão, para uso exclusivo de seus alunos. O mais marcante foram os símbolos em forma de cruz pintados por Cadbury em todas as páginas. Na tradição judaica, não se usam cruzes, um símbolo praticamente proibido. De fato, até mesmo o uso do sinal de adição é desencorajado porque pode ser confundido com uma cruz. Mas lá estavam elas, gravadas pelas próprias mãos do rabino. Quando perguntamos o que significavam aqueles símbolos, David Cadbury disse que eram sinais do anjo. Ainda mais pressionado sobre o significado dos sinais do anjo, ele finalmente admitiu que não fazia ideia. O rabino David Cadbury continuou explicando que somente seu pai havia tido uma relação espiritual com Deus e se encontrara com o Messias em seus sonhos. Judeus ortodoxos ao redor do Nahalat Yitzhak Yeshiva, em Jerusalém, um instituto onde o rabino administrava, disseram ao Israel Today, poucas semanas depois, que a história sobre a nota secreta do rabino Cadbury jamais deveria ter vindo a público e que ela denegrira o nome do reverendo sábio, né? Vamos mais aqui. Breve descrição do Messias segundo o judaísmo e as contestações ortodoxas quanto a Jesus Cristo, né? Eles contestam grandemente o comportamento de Cristo, do Cristo verdadeiro que já veio, mas eles esperam um Cristo que é, da forma como ele descreve, é igual ao Cristo que já veio, né? Eles descrevem exatamente como deveria ser o comportamento de Jesus. E ele já veio, já aconteceu, já se cumpriu tudo, né? Apenas eles não consideram que Jesus era o Cristo porque ele morreu, né? Mas é assim que a Bíblia ensina e realmente Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador que já veio, né? Então temos aí a confirmação desse grande sábio, desse grande rabino, falando a respeito da vinda de Jesus, do Messias hebreu, ou do Messias mundial, né? Não é o Messias hebreu, judeu, é o Messias mundial que já veio para dar direito à salvação das pessoas. Bom, e aqui fica o nosso encontro de hoje, meus amigos. Obrigado pela atenção de todos, tá? E até o nosso próximo encontro.